Que Deus esteja abençoando a sua vida. Estamos com você mais uma vez o programa Palavra Rema. O programa Palavra Rema que tem procurado estar aqui com você, sempre trazendo assuntos factuais da Palavra de Deus, trazendo assuntos para você, para nós aprendermos Reino do Céu. Eu tenho procurado fazer esse programa aí, e o pastor, esse convidado que vem aqui, é um programa do Reino dos Céus. Programa para aprender. Palavra Rema, quem não conhece, muitas pessoas perguntam, pastor, o que é a palavra Rema? Rema é revelada. E o programa é Palavra Revelada, revelação da palavra para o nosso dia. Somos cidadãos do céu e temos que procurar olhar para a palavra de Deus ou para a Bíblia como a Constituição do céu. Constituição do céu com artigos, com tudo que tem na Constituição. É a Constituição do céu para nós. Aprendemos a caminharmos, caminhando para o céu, da melhor maneira, da melhor forma, indo para o céu, conhecendo o céu. Muitas pessoas querem ir para o céu, mas não se interessam em conhecer a essência do céu. Então nós queremos estar aqui com o programa Palavra Rema, fazendo isso, conhecer a essência do céu. E tenho procurado estar comigo sempre pastores que a gente está aí fazendo o estudo. Um deles hoje está comigo, retorna, já está numa sequência comigo, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos Leite, que é pastor da Igreja Mundial da Família, aqui na Santa G, no bairro de São Vicente. Amigo nosso, está conosco, caminhamos aí juntos, já somos amigos desde o século passado, e estamos juntos aí, caminhando, juntos aí, falando do Reino do Céu. Pastor Carlete, que Deus abençoe. Desde o século passado, que isso é muito importante, essa comunhão, a gente já olha e já sabe o que o outro pensa, isso, apesar de sermos de igrejas, né, mas a gente tem o mesmo espírito, né? Você já ouviu falar nisso na Bíblia, né? Procurar e andar em espírito. E a gente está aqui, pastor José Carlos, aprendendo, né? Com a palavra de Deus, aprendendo aí com o pastor César, pastor Gilberto, que hoje não pôde estar aqui, e com o senhor que está aí como o âncora da palavra, né? Uhum. E olha só, está conosco aqui também pastor César. Pastor César, que é pastor conosco aqui no Santuário da Família, faz o programa todo domingo à noite na TVBI, na Rádio 106, um amigo na madrugada, e também na rádio o programa Santuário da Família às quintas-feiras, sempre às 20 horas. E hoje está conosco fazendo aqui o programa Palavra Rema. Pastor César, que Deus abençoe. Obrigado. Muito obrigado, pastor Zé Carlos. Eu é quem agradeço e é uma honra estarmos juntos nessa programação abençoada e dentro dessa oportunidade que o Senhor nos concede de uma forma graciosa, né, para aprendermos aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Então que você, meu amado ouvinte, você telespectador, que você esteja ligadinho conosco e abra o teu coração para que Jesus fale com você. Amém? Amém. Então estamos falando sobre princípios de autoridade. Essa semana continuamos sobre o princípio de autoridade. E o nosso texto básico é Romanos capítulo 13, versículo 1 e versículo 2. Romanos 13, 1 e 2. Vamos fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo. É tempo de você pegar a sua Bíblia, pega a Bíblia, se você quiser pegar caneta, papel, vamos estudar a essência da palavra de Deus. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta, querido. E vamos falar, estamos aí numa sequência de programas sobre princípio de autoridade. Se você não viu os programas anteriores, as séries anteriores, você pode pegar lá no nosso canal no YouTube. O Guilherme vai colocar aqui, você pega ali, nosso canal no YouTube, vai lá e veja as séries anteriores, desde o primeiro. Estamos fazendo uma série de estudos sobre princípio de autoridade para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. É um princípio. Deus, eu sempre tenho dito aqui para os pastores, Deus é Deus de princípios. Deus trabalha com princípio. E o primeiro princípio é princípio de autoridade.
E o livro de Romanos, Paulo ensinando a igreja que, porque a função apostólica era isso, era ensinar a igreja, trazer a doutrina à igreja. Paulo trazendo a doutrina da igreja, ele vai ensinando sobre princípios de autoridade. Olha só o que diz pastor Carlos Leite, Romanos capítulo 13, versículo 1 e versículo 2. Toda alma, toda, esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E a autoridade as autoridades que há foram ordenadas por Deus. E o 2? Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Olha só, aqui Paulo está se referindo ao governo humano. A carta de Romanos foi escrita do ano 58 a 60 depois de Cristo. Alguns estudiosos de 60, enfim, depois de Cristo. Lembra que a autoridade estava sobre ele era Nero. Nero começou a governar, acho que foi em 54, foi até 60, não sei se foi 68, foi 60, 54 até 60 e pouco. Governou sobre Roma. Se eu falar a data agora, eu posso me perder um pouco, né? Então, quando Paulo escreveu aqui, ele está se referindo à autoridade de Roma, à igreja de Roma, que eles têm que sujeitar quem? Devia sujeitar a Nero. Então, quer dizer, Deus que ordenou o governo. Porque existe, parece, eu já falei aqui algumas vezes, parece que só se descobriu que tem que se orar pelo governo, por esse governo que está aí. Porque me agrada, então eu vou orar por ele. Se não me agrada, eu não oro por ele. Este não é o princípio bíblico. Isso não é o princípio da igreja. Isso não é o princípio de cristão. Mesmo aqueles que não fazem o que me agradam, nós temos a obrigação de orar por ele. E aqui Paulo vem falando e vem trazendo, e Paulo e Pedro também vem trazendo na carta, na epístola de Pedro, vem trazendo coisas sérias sobre oração de autoridade, sobre respeitar a autoridade, estar sujeito à autoridade. Por quê? Porque nós somos a igreja. Eu não estou dizendo que você vai votar, não, você vota em quem você acha que é o melhor. Agora, terminou, parou a eleição, ganhou, a autoridade, ela está ali por Deus. Tem gente que acha que é o diabo que coloca. O diabo não tem poder. A Bíblia de Jesus disse, me dá todo o poder no céu e na terra. Jesus respeita a autoridade. Jesus deu exemplo. Lembra? Se você não viu, vá, querido. Eu tenho repetido aqui, quando Jesus chegou perante Pilatos, Pilatos veio a primeira vez, mandou ele. Quando ele voltou a segunda vez, Pilatos pergunta para ele, ele não responde. Pilatos olha para ele e diz, olha, eu acho, João capítulo 19, versículo 10, eu acho que você não está entendendo, você não sabe que eu tenho autoridade para te libertar ou autoridade para crucificar? Quer dizer, Pilatos disse que tinha autoridade sobre Jesus. Para ele, mas Jesus poderia dizer, espera aí, eu sou filho de Deus, você tem autoridade sobre o povo, mas eu sou filho de Deus. A autoridade sobre mim é Deus, porque tem cristão que acha que é assim. Mas Jesus não deixou, em nenhum momento ele disse, olha, não, realmente, nenhuma autoridade tu teria, se não te fosse dado pelo Pai. A autoridade que estava sobre ele foi dada pelo Pai. Não interessava se ele tivesse roubado a irmã do irmão. A autoridade que estava sobre ele não é pelo... Deus concedeu. Deus concedeu. Aí, o versículo 2 é mais interessante ainda para nós entendermos com a igreja. Porque quem resiste à autoridade, resiste a Deus, pastor César. Perfeitamente. E aí, pastor, nós temos que entender, dentro dessa colocação que o senhor fez com relação ao governador e a Jesus, que Jesus fez exatamente isso, por quê? Porque o Pai deu a autoridade e Jesus respeitando aquela autoridade, por um propósito. Então, naquele momento, mesmo como o senhor falou, mesmo sendo autoridade má, sendo uma autoridade talvez até pervertida, corrupta, mas estava cumprindo um propósito do Pai em Jesus. Por isso, foi permitido. Foi exatamente isso que Jesus toda autoridade, toda alma, toda a igreja, porque o livro não é escrito para ímpio, é escrito para a igreja. Toda alma submete a autoridade, porque não há autoridade que não venha de Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. Toda autoridade vem de Deus. Exatamente. Porque não importa, pastor José Carlos, a pessoa que está ali, mas a posição que ela ocupa. Não, olha só o versículo 2. Por isso, quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Os que a resistem trarão condenação sobre si mesmo. Quer dizer, quando você resiste à autoridade, você está resistindo a Deus. Esse negócio de pastores, homens de Deus, ir para redes sociais, ir para os canais das redes sociais, seja YouTube, seja Instagram,
seja o WhatsApp, seja Facebook, enfim, ir para redes sociais e falar mal de uma autoridade. Ele não, biblicamente, pastor, mas é o pastor famoso, o pastor tal. Não interessa. Ele não pode fazer isso. Por quê? Porque ele está se colocando contra a Bíblia. Ele está se colocando contra a palavra. Aí ele começa a ferir princípios. E nós estamos falando sobre princípios de autoridade. E não cabe a mim ferir princípio. Eu falei nos programas passados, e falei sobre isso, e eu disse que Deus constituiu, no programa da semana passada eu falei que Deus constituiu três autoridades. A primeira autoridade que Deus constituiu foi a família. A segunda foi o governo. Deus constituiu primeiro a família, lá no Éden. Depois ele constituiu o governo. Depois, por último, a última autoridade que ele constituiu é a igreja. Aí, nós não respeitamos. Quem não respeita a família, não respeita o governo, não vai respeitar a igreja. Por quê? Porque ele não aprendeu. Quando o pai chega dentro de casa e fala mal da autoridade, ele acha que ele pode falar. Ele está dando aquele exemplo, o filho está aprendendo aquilo. Dificilmente. Filho que não respeita pai, não vai respeitar a autoridade, não vai respeitar o pastor. Vai aplicar exatamente aquilo que ele aprendeu. Então, quer dizer, nós temos que ensinar o princípio da autoridade. Por quê? Porque é bênção para a minha vida. É bênção para a igreja. A igreja de rebeliado, a igreja onde tem muita rebelião, você pode ver que os irmãos estão sofrendo, está toda a vida arrebentado. Pastor Zé Carlos, eu vejo que as pessoas que se levantam contra a autoridade, elas têm outro interesse, né? Geralmente, eu já falei nos programas anteriores, toda a rebelião, a característica da rebelião é você querer uma coisa que não é sua. E esse princípio, infelizmente, querido, a primeira vez que nós vimos uma rebelião ou levantar-se contra a autoridade foi no céu. A primeira vez que nós lemos, ou que a primeira vez que aconteceu, foi no céu. É um princípio demoníaco. O que Satanás queria? Uma posição que não era dele, ele queria estar acima de Deus. Quando Satanás veio trazer para Adão a rebelião, quando ele trouxe, que ele veio enganar Adão, o que ele disse? Vocês serão igual a Deus. E o homem queria ser igual a Deus. Comendo fruto para quê? Para pegar uma posição que não é sua. Quando Satanás queria uma posição que não é sua. E quando acontece dentro de igrejas uma rebelião ou um princípio de autoridade, o que ele quer? Uma posição que não é dele. Porque ele quer usurpar. Né? Uma posição que não é dele. Quando ele quiser usurpar uma posição que não é dele, não está. Veja bem, Davi, ele era o rei de Israel. Ele já tinha sido consagrado o rei de Israel. Ele só não estava no trono. Mas o Espírito de Deus já estava não estava mais sobre Saul. Já estava sobre Davi. Ele. Davi era o rei de Israel. Mas legalmente o rei era Saul. E espiritualmente o rei era Davi. Já não era mais a pessoa de Saul, mas a posição. Espiritualmente era Davi. Legalmente era Saul. Legalmente era Saul. Espiritualmente era Davi. Deus entregou 2 vezes Saul na mão de Davi. Davi cortou apenas as vestes. Demais. Quando Davi cortou as vestes, Davi disse, meu Deus, eu pequei, porque eu toquei no ungido. Por que o coração dele? Porque ele sabia o princípio da autoridade. E quando ele respeitava a autoridade, ele respeitava Deus como autoridade. Porque se você não respeita a autoridade na terra, você não respeita Deus como autoridade sobre a tua vida. Verdade. E está cheio de gente, pastor César, dentro da igreja, que quer dar conselho para Deus. Pastor Zé Carlos, pastor César, Davi, ele respeitava a autoridade porque ele conhecia Deus. Perfeitamente. Entendeu? Ele conhecia Deus. Foi tão sério na vida de Davi que se realmente Deus quis que ele tomasse conta ou fosse levantado ao trono, o próprio Deus permitiu que Saul caísse, porque Davi jamais tiraria a vida de Saul. Tanto que aquele que traz a notícia, não é? Ele falou, olha, você tocou no ungido do Senhor e por isso, né, você vai perder a sua cabeça. Então, ele tinha essa disciplina. E dentro dessa, ele sabia que ele era o rei. Porém, foi o que colocado, espiritualmente, mas legalmente. Por quê? Porque houve todo um processo nessa fuga de Davi, aonde ele vai clamar, aonde ele vai buscar, onde ele tem que, sabe, todo um trabalho. Deus estava moldando o caráter de Davi para governar sobre Israel. Quer dizer, pastor César... Tudo teve um tempo. Sim. Eu vejo nisso, pastor Zé Carlos, e amigos, que Davi, ele era uma pessoa frágil socialmente, mas espiritualmente ele era forte. Porque ele entendia os princípios. Perfeitamente, o oposto dos seus irmãos. Exatamente. Né? Aqueles que eram aparentemente fortes, mas espiritualmente eles eram frágeis. E Davi exatamente o contrário, porque tinha uma comunhão e era um homem segundo o coração de Deus. Né? Verdade, então, dentro dessa realidade. Verdade, né? eu vejo que a pessoa... E pastor, amém, dentro daquilo que nós estamos falando, eu quero lembrar algo. Deus, ele respeita tanta autoridade que houve uma situação que o povo chega a Samuel e diz, Samuel, teus filhos já não andam mais, na verdade,
nos teus caminhos. Então faz o seguinte, constitui-nos um rei. Ai, Olha só, e Deus respeita tanta Primeiro Samuel 8. autoridade, tá, que esse Deus maravilhoso falou assim, e essa palavra, pastor, ela entristeceu o coração de Samuel, porque Samuel sabia que essa palavra entristeceria também a Deus. Mas o que Deus falou, eles não te rejeitaram a ti, Samuel, mas rejeitaram a mim, a minha autoridade. verdade. Esses que deveriam ser exemplos para todas as nações, para que estabelecesse o meu reino, para que levasse aos povos o entendimento de como é viver debaixo de uma tutela celestial, do meu governo, esses que seriam exemplos, agora eles estão tomando o mundo como exemplos. Eles que deveriam ser espelhos estão se espelhando no mundo. O pastor está entendendo? Tô, claro. Então, Deus, olha como Deus Tremenda é, como essa Deus é palavra. maravilhoso. Deus dá àqueles que estavam clamando, ó, nós queremos um rei como autoridade, que governe sobre nós. Deus simplesmente atende, pastor Zé. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar sobre esse assunto logo após o intervalo. Vamos no intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Nós estamos falando aí sobre Samuel. Olha só o que diz aí em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1. Aí, pastor Carleto. E sucedeu, o título está dizendo assim, os israelitas pedem um rei. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome de seu filho primogênito era Joel, e o nome do segundo Abia. Foram juízes em Bérseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Então, quer dizer, os seus filhos não andavam pelo caminho. Pelo veja, caminho de Samuel. veja bem, Samuel só foi chamado a sumo sacerdote porque Eli teve problema. Qual foi o problema dele? Foi os seus filhos. Sim. Samuel viveu todo viu a destruição de Eli através de seus filhos. Isso é tremendo. Né? Daqui a pouco, Samuel tem o mesmo problema que o Eli tinha. E não tratou. Por quê? Porque quando Samuel quando os filhos E dele... não tratou. Não tratou. Os filhos dele foram mortos na guerra. Eli caiu da cadeira. A Nora teve um filho e botou Icabode. Foi-se a glória de Israel. Foi quando a arca foi tomada e foi levada aos filisteus. Você conhece a história lá de Dagon, que aconteceu tudo que aconteceu com a arca lá no meio dos filisteus. Mas Samuel passou tudo aquilo. Depois, na sua velhice, ele estava passando o mesmo problema que Eli, porque não tratou com os filhos. Seus filhos, ele constituiu, a Bíblia diz que Samuel constituiu seus filhos, não foi Deus. Samuel constituiu seus filhos juiz de Israel. E eles não andavam no seu caminho, quer dizer, não seguiam a presença de Deus como Samuel Aqui, seguia. Perfeitamente. Aqui, ó, está escrito aqui, ó, na parte B do versículo. Os filhos de Samuel, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Quer dizer, eles perderam o direito. Porque não andaram no caminho de Samuel. Isso quer dizer o quê? Que filho de pastor não é pastorzinho. Não. Se não nascer de novo, sendo filho de pastor, não. perece. Esse negócio de dizer que ministério é hereditário, onde é que está isso? Nunca houve. O filho de Moisés. Sim. Foram assumidos os filhos de Moisés? Não. Quem foi Josué. Quer dizer, precisa ter um encontro com Deus para fazer. Nenhum momento só vê falar da família dos filhos de... Quando ela vem, quando o sogro Jetro traz, né? E vem os filhos, que ele tem 2 filhos, vem ali, mas você mal veio falar onde? Quando ele vai para o Egito, que ele vai tirar o povo, que ele manda, Deus vem matar ele, Exatamente. porque o pessoal muitas vezes não vê. Deus chama Moisés. Para circuncidar, né? Chamou Moisés. Só, tu vai tirar o meu povo, vai, o pacto todo fez com Moisés, fez. Vai, Arão está vindo no teu caminho, vai. Ele foi, pegou uma mulher e foi. No meio do caminho, Deus veio matar ele. No meio do caminho, Deus veio matar ele, por quê? Porque ele não tinha circuncidado os filhos. Perfeito.
Ele não olhou para a palavra de Deus. E o problema, quando nós não olhamos, isso é muito sério, pastor. Porque às vezes nós precisamos ter uma autoridade e não respeitamos. Quando nós não respeitamos a Bíblia, era a lei, era a Bíblia. Nós perdemos o ministério, ele ia perder. Aí ele pega, circuncida os filhos. Quando ele circuncida os filhos, a mulher diz, tu és sanguinário. Tu fizesse isso. E a família levantou-se contra ele. Por quê? Porque ele estava cumprindo a palavra. E foram embora, voltaram para casa. Ele passou todo aquele no Egito, houve as pragas, passou tudo. Quando ele vem no deserto, que ele já vem vitorioso no deserto, o sogro pega a mulher, pega os filhos e traz para ele de volta. Onde Miriam se levanta contra ele. Então você conhecendo a história, você vai conhecendo a história bíblica, você vai vendo o que acontece. É forte essa palavra aí, quer dizer, quem não respeita a autoridade perde o ministério. Perde o ministério. Miriam perdeu. Quando Miriam se levantou, se falou, quando ele trouxe, Miriam falou mal dele. E Miriam não tem, mas quando disse, Deus só fala com ele, não fala conosco também. Quando ela falou, ela está falando da autoridade dele. Quando ela falou da autoridade dele, chamou, ela disse, se há entre vós profeta, porque já não reconheço mais. Então, quando a pessoa se rebela, ela já perdeu. Perde. Ela se rebelou porque ela já perdeu. Perde. Porque a rebelião é uma ação satânica. Sim. Ninguém se rebela por direção do Espírito Santo de Deus. Né? Então, quer dizer, Satanás já está no coração. Preste atenção nisso, então, isso que o pastor César está falando. Já é uma operação do diabo, né? Exatamente, é como o pastor colocou, ele quer algo que não é dele. Ninguém vai se rebelar por algo que ele já tem. Quer dizer, o princípio que houve lá no céu. Né? Isso continuou, isso veio como foi colocado, isso veio em Adão e posteriormente, deixa eu ver, Datã, Corá e Abirão. O que eles fizeram? Eles se levantaram exatamente contra Moisés. Contra Moisés. Né? Quer dizer, não era suficiente para eles estar servindo ao Senhor dentro daquilo que foram chamados de ser bênção, porque nós precisamos entender que a igreja de Jesus Cristo é um corpo, e o corpo na condição, ele tem os seus membros que são essenciais para a edificação desse corpo. Agora, se Deus me coloca como pé, eu tenho que, na condição de pé, fazer a igreja andar. Não, já pensou, César? Viu um olhão de 80 quilos? Sim. Coisa desconforme, um olho, só um olho de 80 quilos, um olhão. Né? Ou um orelhão, porque ninguém quer ser só orelha. Todo mundo quer ser orelha. Vai ter uma orelha, o corpo é só orelha, uma orelhona de 80 quilos, 70 quilos, não tem? O corpo é completo quando ele é perfeito, quando tudo funciona no seu lugar. Tudo ajustado. Né? Se tem, ele tem não está certo, aquele corpo, e chama atenção, porque aquele corpo não está certo. Né? Tem gente que tem um braço menor, aquele corpo, houve algo. Não, né? Quando está tudo normal, tudo funcionando, tudo, quando tem todos os dedos, não tem uma mão. Não, aquele corpo tem alguma coisa, ele não está em perfeito estado, está faltando alguma coisinha nele. Então falta. Quer dizer, o corpo perfeito, funciona tudo na perfeição. E nós temos que entender qual é a nossa função no corpo. Perfeitamente. Qual é a função no corpo? Para que Deus me chamou? Sim. Deus me chamou para ser pé, Deus me chamou para ser braço, Deus me chamou para ser dedo, Deus me chamou para que Deus me chamou? Porque, a pessoa não pode querer ser o que ela não foi exatamente, chamada. Exatamente, porque, pastor, dentro daquilo que você é, trabalhando ajustado, é o que Paulo fala claramente, né, na edificação, não é? Você é bênção, não é? E sim, é honrado dentro daquilo que você é. Você pensa, o pastor Zé Carlos, de vez em quando ele prega, ele fala do calo, né? Do dedinho, que ele dá com o dedinho na quina da cama, não é? E às vezes você tem um probleminha simples num determinado corpo, numa parte do corpo, você já fica febril, todo o corpo trabalha, fica é um exército trabalhando exatamente para trazer de volta o equilíbrio e o ajuste. Então nós precisamos ter esse entendimento, que na condição de membros, nós somos bênção dentro daquilo que nós realmente trabalhamos, fomos chamados. E simples assim, é assim que funciona. Amém? Temos que entender a nossa função no corpo. E é isso que tem. Sabendo que Cristo é o cabeça. O que é o cabeça? É que determina que dá as funções para o corpo. Eu levantei minha mão, por quê? Porque o meu cérebro deu função para o corpo, para o músculo, para que eu levantasse a mão. A cabeça controla tudo. E quando nós temos Cristo como cabeça da igreja, Ele controla a igreja, os membros funcionam perfeitamente. Agora, quando o Cristo não é o cabeça, porque hoje o cristão do século XXI se acha muito alto e importante. E muitas vezes ele quer ser o cabeça. Ele tem ministério que Deus não pode mandar. Ele não é servo, né? Hoje ele é senhor. Não, César, tem ministério que Deus não pode, Jesus não pode mandar. Quem manda é o chefe, faz o que ele quer e do jeito que quer e não busca a orientação divina. Exatamente. E por não ter esse entendimento de autoridade, acontece o que aconteceu com os filhos de Samuel e com o próprio Samuel, ao ponto de o povo não reconhecer, ou seja, não viram nos filhos de Samuel a unção, a autoridade. E isso trouxe um problema, a dignidade pastor, que teve de Samuel. Exatamente. Eles se corromperam. Eles começaram a aceitar suborno. Perfeitamente. Quer dizer, eles usaram as coisas de Deus para enriquecer.
Olha só. Usaram as coisas de Deus para ficar rico. E isso abriu uma brecha ao ponto deles pedirem um governo humano. Ou seja, ao invés de falar, não, então vamos clamar para que o Senhor envie um profeta, ou um homem de Deus, já que tu tá velho, alguém que continue dentro dessa linhagem, sabe, de correção, de submissão. Porque não tem herança, os teus filhos não vão continuar, já viram que não serve. Exatamente, eles não têm condição de dar continuidade. Vamos voltar nesse assunto amanhã. Queridos, nós estamos chegando ao final. Né? Espero que este programa seja uma bênção para você. E nos acompanhe amanhã. Amanhã nós temos mais um programa. Pastor Carlos Leite, muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe. Olha, obrigado, pastor Zé Carlos. Esse assunto é impactante e a gente sente um peso de glória em falar de princípios de autoridade. Agradeço aí pela oportunidade. Pastor César, muito obrigado, pastor César. Que Deus abençoe. Amém. Pastor Zé Carlos, é sempre bom estar junto com os senhores, porque nós aprendemos da palavra de Deus e isso traz um enriquecimento muito grande para que vivamos uma vida de santidade no Senhor, pastor. Amém. E a você, querido, pastor César, esteja orando por nós. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e teu Filho amado, nós queremos te agradecer. Te agradecer por esse privilégio, pela oportunidade de estarmos juntos, por podermos ouvir a tua voz, aprendermos desses princípios, Senhor, que são fundamentais para que tenhamos uma vida santa, para que o Senhor possa olhar para nós com os teus olhos de amor e se agradar de nós, Pai. Fala mais conosco. Ajuda-nos, Senhor, nesses dias que são considerados dias difíceis, para que possamos estar debaixo de um temor e de uma reverência, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Ô, querido, muito obrigado. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Estamos de volta amanhã nessa mesma emissora, neste mesmo horário. Que Deus abençoe.